Não é novidade pra ninguém que hoje em dia animes são algo extremamente popular, tanto dentro e fora do ocidente, devido ao fácil acesso à internet. Assistir anime se tornou algo totalmente viável, tanto legalmente quanto ilegalmente. E hoje em dia milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo consomem esse tipo de mídia. Entretanto, mesmo com a facilidade ao acesso, no começo da internet ainda era muito difícil de se assistir animes, pois não existiam meios legais para se consumir anime. Fora que nessa época ainda era muito difícil de ter acesso à internet em casa. E ainda por cima, assistir animes nessa época era taxado como algo de gente esquisita. Bom, até hoje é, mas enfim. O fato é que nessa época animes como Bleach, One Piece, que ainda tá aí até hoje, e principalmente Naruto, estavam muito populares. E com o passar dos anos, novos animes e mangás foram surgindo na indústria e se inspirando cada vez mais em obras citadas antes. E esse é o principal ponto. Histórias que são quase cópias umas das outras de tão parecidas, que nem se forçam para serem originais. Obviamente, ainda existem diversas exceções, mas não sou só eu que acho que os animes estão ficando cada vez mais chatos por causa disso. Mas diversos youtubers aqui da plataforma têm demonstrado esse tipo de frustração. E não só youtubers, mas pessoas no geral. E eu sou só mais um desses youtubers que venho aqui reclamar sobre isso. Então, por favor, se você também acha que os animes atualmente também estão ficando mais chatos, mais sem graça, ou se você simplesmente gostar desse vídeo, por favor, deixa o seu like para me apoiar e me motivar a fazer mais vídeos aqui pro YouTube. Aproveita também, se inscreve no canal e agora vamos logo pro tema do vídeo. E para começar, eu acho que um dos maiores causadores desse efeito copia e cola dos animes veio de Naruto. A história de um jovem garoto excluído pelas demais pessoas e que tem o poder oculto de um demônio dentro dele. Quer se tornar a autoridade máxima de sua vila e superar os seus limites. E eu não preciso nem dizer o quanto essa obra ficou extremamente popular, tanto no Japão quanto no mundo afora, incluindo no Brasil. E esse modelo de história de garoto fraco que supera os seus limites e fica cada vez mais forte foi amplamente replicado por outros animes e mangás. E não só o conceito de protagonista fraco, mas também a ideia de um ambiente que treina guerreiros, por exemplo, uma escola. Tudo isso porque conversa com um público mais jovem, que é o público-alvo dessas histórias a ser atingido. E essa ideia de protagonista que eu citei antes também é um jeito de conversar com jovens que são excluídos na escola ou que sofrem bullying e que se sentem fracos, por exemplo. E até aí eu acho que tudo bem. Até porque, falando de um ponto de vista mais empresarial, se essa fórmula funciona, tem que ser replicado para poder gerar um lucro. E eu também não acho errado quando outras obras se inspiram em um certo conceito de outras obras, pois existe uma frase no campo da criatividade que diz que nada se cria, tudo se copia. E isso é realmente algo muito comum. Tudo que a gente assiste tem inspiração de algo que já existe. Mas uma hora esse modelo acaba cansando. É tipo você comer um produto de uma certa marca em específica, mas você acaba comendo tanto daquela marca que você acaba enjoando. E eu acho que é isso que tá acontecendo. Sendo bem mais direto, eu simplesmente tô ficando enjoado de assistir animes por conta disso. Ainda assim eu gosto bastante de obras como Black Clover e Jujutsu Kaisen, por exemplo. E são obras que têm bastante influência de Naruto. Black Clover com o seu mesmo arquétipo de protagonista fraco e quer virar a autoridade máxima de seu mundo, e Jujutsu Kaisen com um protagonista que possui poderes por intermédio de uma entidade no começo da história. E também vai para uma espécie de escola onde são treinados os guerreiros daquele universo, no caso os feiticeiros Jujutsu. Apesar das claras inspirações, cada obra tem a sua própria individualidade que os fazem ser elas mesmas. E eu também peguei para assistir essas obras em um período onde eu estava muito fissurado em animes. Por conta disso, eu acabei achando incrível. Jujutsu Kaisen e Black Clover também são só alguns exemplos. Também tem My Hero Academia e outros animes, mas chegamos no ano de 2026 e eu comecei a assistir Soul Eater. E foi um dos motivos pelos quais eu quis fazer esse vídeo. E já vou avisar de antemão que eu assisti somente 32 episódios do anime. E no momento eu ainda não peguei pra continuar a história. Então tudo que eu vou falar aqui é com base no que eu vi. E desde já me desculpe, fãs de Soul Eater. Eu sei que apesar de não ser muito popular hoje em dia, ainda tem muita gente que gosta desse anime. Mas talvez o problema seja eu, sei lá. Dando uma breve resumida nesse anime, acompanhamos Maka, a protagonista dessa história, e Soul, o seu parceiro. No universo de Soul Eater, existem Kishins,
que são os monstros daquele universo que eles têm que matar porque eles são maus. E nesse universo também temos pessoas que viram armas que auxiliam no combate dessas criaturas. E quando sem almas essas criaturas são capturadas e devoradas pela arma, ou no caso a pessoa, enfim, é muito confuso. Bom, essa pessoa acaba evoluindo para uma arma muito mais forte, pelo que parece. E eu não vou entrar muito a fundo na história em si e dar muitos spoilers. O grande diferencial aqui é a estética da história, que de primeira me chama muita atenção, já que eu sempre tive uma certa atração pela estética de coisas relacionadas ao terror e algo mais sombrio. E Soul Eater tem exatamente isso. Então eu acho que já foi um ponto crucial pra me fazer assistir, porque chamou muito a minha atenção. E também tem o fato Puta que pariu. E também tem o fato da protagonista ser uma garota, o que também é um ponto diferencial muito grande. E a história em si não é ruim, só que pareceu que conforme eu assistia, era como se eu já sabia tudo que ia acontecer, sabe? E eu não tô falando que a obra é um copia e cola de Naruto ou coisa assim, porque Soul Eater tem muitos pontos que o diferencia dos demais animes, mas ele segue uma fórmula que já é pré-estabelecida pelos animes shonen. Eu não sei se ficou muito claro até aqui, mas enfim, eu espero que dê pra entender. E de novo, isso não é ruim, mas eu acho que se eu tivesse assistido essa obra em 2018 ou 2021, por exemplo, eu ia gostar bem mais, já que era uma época em que eu tava muito fissurado em anime e tudo que saía, ou tudo que eu ainda não tinha assistido, pra mim era uma novidade. Então, se eu assistir Black Clover, que é basicamente muito parecido com Naruto em muitos aspectos, naquela época em que eu praticamente era novo em animes, eu ia gostar, sabe? Eu ia achar massa, ia achar super foda e não ia olhar Black Clover como uma cópia em si. Não que eu ache Black Clover ruim, mas eu realmente peguei ele pra assistir numa época em que eu tava fissurado em animes, então eu não sei porque eu falei isso. Então, será que o problema sou eu? Pode até ser. Talvez pelo fato de eu ter assistido muitos animes e, enfim, toda aquela parada que eu disse antes. Mas muita gente também já tá achando um saco esse padrão em animes. Outro também é Gachakuta, que me chamou muito a atenção pela estética do mangá. Uma curiosidade que ninguém pediu, mas que eu acho importante de trazer, que a autora da obra, no caso a Kei Urana, já trabalhou com o autor de Soul Eater no passado como assistente. E Gachakuta me pegou muito pela questão da estética, da moda, do grafite, e eu decidi esperar o anime sair para poder assistir. Só que quando eu finalmente assisti os primeiros 6 episódios que tinham saído até o momento, não parecia nada novo. E aí eu só deixei o anime de lado mesmo e parei de assistir. A história em si possui a sua própria essência, que é o cartão de entrada para você pegar e assistir a série, sabe? A estética, principalmente do mangá, é muito estilosa. E eu tenho a impressão de que, às vezes, um mangá muito bom acaba perdendo muito da sua popularidade ou fica muito subestimado por causa de uma adaptação para anime. Eu acho que a animação tira muito da essência do estilo do mangá, por exemplo. Lógico, se o mangá tiver um traço muito bonito, muito único e muito belo e blá blá blá. Enfim, no geral, às vezes uma adaptação para o anime, se mal conduzida ou mal trabalhada, acaba perdendo o impacto da obra original em si, igual foi o caso com Nanatsu, por exemplo. E eu também senti que isso aconteceu um pouco com Dandadan quando o anime estreou. No geral, eu acho que no começo, pelo menos do que eu vi, a animação de Gachakuta é um pouco simples demais, pelo menos pelo que eu vi. Mas, como um todo, não acho uma adaptação ruim, mas só não me chamou muita atenção mesmo. E parece que outro clichê muito forte também é ter parente de personagem principal sendo morto, né, Rudo? Enfim, basicamente, quanto mais sucesso uma fórmula faz, mais ela é replicada. E uma hora isso simplesmente só acaba cansando. Claro, ainda existem raras exceções, como Chainsaw Man, por exemplo. Bom, ele também traz aquele arquétipo do protagonista fracassado. Só que em Chainsaw Man traz uma realidade de um ponto de vista, eu diria que até bem mais sombrio do que Naruto traz, por exemplo. O que é um feito muito grande. Enfim, eu não sei o que eu tô falando. Mas bom, então quer dizer que só nos resta chorar e fazer o L? Afinal, eu acho que essa questão do arquétipo é uma parada que nunca vai ser 100% resolvida e sempre vão haver raras exceções. Bom, eu acho que mesmo com todos esses problemas e pontos que eu citei, sendo alguém que cria conteúdo e gosta de arte, eu acho que eu nunca vou parar de assistir anime. Isso porque eu também não citei os isekais, e eu confesso que eu também não sou tão chegado, e eu já crio um certo preconceito só de ver uma história com castelos
e elementos de RPG, mas eu acho que isso um dia pode ser tema para um outro vídeo, ou talvez não. Bom, se alguém assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Deixa um like, compartilha o vídeo com alguém e se inscreve no canal para dar uma força. E me siga no meu Instagram de arte, Frogboy77, e até um próximo vídeo.